Glória a Deus. Boa noite, amados irmãos que estão aqui essa noite. Estamos em uma pequena quantidade, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo também para você que está na tua casa, que está acompanhando essa transmissão pelo Facebook. E para você que vai acompanhar daqui a pouco também, depois da gravação, com certeza você vai visualizar, tá bom? É um prazer imenso mais uma vez poder estar transmitindo a palavra de Deus, este Evangelho de Jesus Cristo, que é santo, fiel e digno de toda aceitação. Eu gostaria, diante da leitura da palavra, te convidar para orar comigo. Feche seus olhos. Pai querido, te agradecemos mais uma vez por estar na sua casa, Deus. Te agradecemos por cuidar de nós. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, te adorando, te louvando, te glorificando, Deus. Pai, a partir de agora nós vamos ouvir a sua palavra. Pai, a partir de agora nós vamos ouvir a tua voz. Por isso, unja seu humilde servo, meu Pai, que apesar das fragilidades, apesar das dificuldades, se propõe a trazer e transmitir a sua palavra. Unja também e abra os ouvidos dos seus servos que estão aqui, que estão em casa, meu Pai, para que eles possam ouvir, entender e aplicar o que vai ser pregado essa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos fazer uma leitura num trecho, talvez o trecho mais conhecido da Bíblia. Na verdade, eu acredito que seja o mais conhecido da Bíblia. Vou pedir para o pastor Edson baixar um pouco o fundo musical. Salmo 23, por gentileza. Salmo 23. Acho que é o salmo mais conhecido, porque até as pessoas, acredito que nunca leram a Bíblia, conhecem o Salmo 23. Se você começar esse salmo para qualquer pessoa, eles terminam facilmente. Mas nós vamos ler apenas o versículo 1 do Salmo 23. E depois da leitura, você que está aqui na igreja pode se assentar. Amém? Somente o versículo 1 diz assim do Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Pode se assentar. A certeza que devemos ter sem desconfiar, a fé que devemos ter sem vacilar, a segurança que devemos ter sem temer. Acredito que a verdade que todos nós devemos viver e crer sem balançar, sem desviar, é essa: o Senhor é o meu e é o seu pastor, e por isso nada nos faltará. Essa noite eu gostaria de trazer uma palavra de conforto para o seu e para o meu coração. Neste momento em que parece que não só o Brasil, pastor Edson, não só a América do Sul, mas o mundo inteiro entra num grande colapso. Parece que as coisas todas estão em plena decadência, em queda livre. Parece que talvez os 4 principais centros da nossa necessidade não dão retorno, que é educação, saúde, a segurança e a economia. Talvez são os 4 pontos mais importantes de qualquer ser humano. Presta atenção que quando chega o período eleitoral, todos os discursos se resumem nisso: saúde, educação, segurança e economia. Mas presta atenção que parece que nesse momento a preocupação é grande com a nossa educação, com a educação de quem tem filho,
Porque, segundo consta, talvez as aulas só voltarão em junho ou talvez até em julho. Quantas pessoas estão ou estavam fazendo uma faculdade presencial e agora vai dar uma segurada? A minha esposa estava fazendo faculdade EAD à distância, mas teve que trancar a matrícula. Quantos planos você fez? Quantas coisas você premeditou? Você visualizou na sua vida para frente? Vou me formar nisso, vou formar o meu filho naquilo. E de repente vem uma pandemia e para tudo. A saúde. Presta atenção que os responsáveis pela saúde neste momento pouco podem fazer. Veja, qualquer pessoa que pega essa doença, esse Covid-19, a orientação é para ficar em casa. Só ir para o hospital se estiver com falta de ar. E o que eles vão fazer por você lá? Se tiver respirador, ok. Se não tiver, eles só vão assistir à sua morte. Pouco pode fazer. Muitas vezes a gente garante que eu nunca peguei um resfriado, eu nunca peguei uma doença, eu nunca isso, eu nunca aquilo, eu sou forte. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Uma das confianças frágeis que o homem tem é nele mesmo. Na semana passada eu estava com um irmão, o meu irmão mais velho, muita gente conhece aqui em Peruíbe, ele era motorista do SAMU aqui em Peruíbe, e mais para frente foi trabalhar em Campinas. E ele foi acometido por um câncer, primeiro no pulmão e depois no cérebro, ou primeiro no cérebro e depois no pulmão, eu não sei a ordem. E eu tentei falar com ele por telefone e não consegui, mandei uma mensagem para minha sobrinha, para falar do amor de Cristo para ele, e a resposta que veio foi essa: eu sou forte, eu vou sair dessa, como se eu não preciso de Cristo. No outro dia ele faleceu, e no outro nós enterramos. Muitas vezes o homem acredita na sua própria força, acredita que a sua saúde é de ferro, e a gente vê que somos frágeis no momento igual a esse. Na segurança, talvez no momento nada disso esteja acontecendo aqui no nosso Brasil, talvez não esteja acontecendo essas coisas do lado de cá ainda, mas a gente viu na Venezuela, na última crise que teve, quando faltou dinheiro, quando as pessoas trabalhavam um dia todo, quem trabalhava para comprar 1 quilo de carne ou 1 quilo de feijão? O que aconteceu? Foram saqueados os supermercados, saquearam as lojas. Se as coisas não se resolverem logo, se o Senhor não colocar as mãos, a segurança também vai entrar em colapso. E o dinheiro? E a economia? Uma outra base forte da humanidade é a economia. Muita gente pensa, irmão, muita gente pensa, minha irmã, que a sua segurança está no seu dinheiro. Enquanto ele tem dinheiro, ele está seguro. Enquanto tem o dinheiro, pode fazer qualquer coisa, o dinheiro compra tudo. A minha esposa me contava, antes de ontem, se eu não me engano, que ela viu uma entrevista pela televisão, onde uma moça dava um depoimento, que o seu pai, muito rico, responsável, se eu não me engano, por um banco, eu não lembro o nome também, um homem que podia viajar o mundo inteiro, comprava tudo que queria, porque tinha dinheiro para isso, quantos carros quisesse poderia ter na garagem, porque tinha orçamento para isso. No entanto, ele foi acometido por essa doença e veio a falecer pedindo algo que é de graça para mim e para você, que é o ar. Quanto você paga pelo ar que você está respirando? E ela dizia que incrível, que um homem que tinha tanto dinheiro, podia comprar qualquer coisa, faleceu porque não tinha uma coisa que era dado de graça. Então a nossa sustentação também não está na economia, não está no dinheiro. Em meio a tudo isso, parece que os responsáveis por administrar toda essa parte, que é o nosso poder executivo, o legislativo, o judiciário, você vê eles fazendo os pronunciamentos, fazendo as suas publicações, parece que o presidente diz uma coisa, os governadores dizem outra, os prefeitos dizem outra, deputado fala uma coisa, senador fala outra. Primeiro cai o ministro da saúde, depois cai o ministro da justiça.
E a gente se vê praticamente numa torre de Babel, parece que cada um fala uma língua. Veja, inicialmente, esse álcool gel era a solução. É só passar álcool gel. Depois, o álcool gel não funciona. Mais para frente, esse álcool gel funciona de novo. Eu não sei se vocês se lembram, mas antes não era para usar máscara. Porque se você não sabe usar máscara, para que usar máscara? Para usar máscara é só quem tiver com a doença. Agora, em qualquer lugar que você for, nas lojas do centro ou no banco, você não entra se não tiver máscara. Em algumas cidades é obrigatório andar na rua de máscara. Se você estiver no carro sozinho, sem máscara. Se você estiver no carro com um acompanhante, com máscara. Vamos salvar a economia porque a economia é importante? Não, vamos salvar a saúde porque a saúde é importante. E você se vê no meio disso tudo e não sabe para onde pedir ajuda, não sabe para onde pedir socorro. E esse salmo mostra exatamente a resposta. Aonde está o seu socorro? Aonde está a sua sustentação? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Neste momento de tribulação, neste momento de angústia, neste momento de ansiedade, aonde você vai buscar o seu caminho, aonde você vai buscar a sua alegria, aonde você vai buscar a sua calmaria? É no Senhor. Porque a palavra do homem muda todo dia, mas a palavra de Deus não. Ela é fiel, verdadeira e digna de toda a aceitação. Este salmo, irmãos, foi escrito por um homem chamado Davi, o rei Davi. A tradição judaica quer nos dizer que quando Davi escreveu este salmo, já era rei, e ele estava correndo do exército inimigo. Então o exército começava a correr atrás dele com armas, com lanças, com cavalos, com carros. E Davi se vê acuado e começa com seu exército, que era menor, a subir uma montanha, e ele começa a subir. Chega uma hora que não tem para onde ele subir mais, a montanha acabou. E o exército inimigo cerca aquela montanha. O exército inimigo era maior que o exército de Davi. Tinha mais homens, tinha mais armas. A tradição judaica diz que quando ele escreve esse salmo, além disso tudo, estava à noite, com frio. Então Davi olha para o lado, vê os seus soldados, vê a força do homem que estava acuado. Ele olha para dentro de si mesmo, vê a sua fraqueza, vê que ele sozinho não conseguiria resolver a situação. Ele olha para frente, exército subindo. Ele olha para trás, exército subindo. Ele olha para um lado, exército subindo. Ele olha para o outro, exércitos, homens subindo. Não tem como olhar mais para baixo, nem para um lado, nem para o outro. Sobra para onde? Irmãos, não é hora de nós nos lamentarmos. Não é hora da gente temer, não é hora da gente ter medo, não é hora da gente confiar no homem, não é hora da gente confiar na medicina, não é hora da gente confiar em políticos. É hora de nós olharmos para cima igual Davi e confiar em Deus. Mas de onde vem toda essa confiança, né? Pensa comigo, mas como Davi, num momento desfavorável, eles estavam em menor número, eles estavam cercados, eles estavam com frio, eles não estavam enxergando nada. De onde vem essa confiança que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Davi, ele não nasceu rei não, pastor Edson. Ele não nasceu rei, irmã Sinira. A palavra nos diz que Davi era o filho mais novo de 8, de um homem chamado Jessé. Só que por ele ser um homem franzino, um jovem franzino, fraco, magricela, ele não tinha força para a guerra, ele não servia para ir para a guerra. Então seu pai colocou para pastorear ovelhas, para cuidar de ovelhas. Talvez aí seja a sua inspiração para colocar Deus como pastor e ele como ovelha. A palavra diz que numa certa ocasião, isso daí vai lá estar registrado em 1 Samuel capítulo 17,
Ali no versículo 35, 38 aproximadamente, entre esses versículos, diz que Davi contando para Saul que certa ocasião Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, e veio um leão tentar comer as ovelhas, veio um leão tentar arrebatar para ele uma das ovelhas. Davi se lançou na frente do leão, feriu o leão e matou o leão. Numa outra oportunidade, Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, talvez perto de alguma caverna onde ursos se escondiam. Ele viu um movimento estranho, daqui a pouco ele vê um urso tentando levar uma das ovelhas mais uma vez. Ele coloca a mão no seu armamento, vai para cima do urso, fere o urso e salva mais uma vez as ovelhas de seu pai. Mas Davi estava contando isso para Saul por um motivo. Porque Davi foi mandado pelo seu pai numa certa ocasião para ver em que situação estava o exército de Israel, que estava em guerra contra os filisteus. Os filisteus de um lado, o exército de Israel acuado do outro. Mas qual o motivo do exército, o povo de Deus, o povo soberano de Deus estar acuado? É que do outro lado tinha um gigante, e esse gigante insultava o povo de Deus. Esse gigante menosprezava o povo de Deus e ficava falando o seguinte: não precisa morrer todo mundo. Será que não tem homem do lado daí? Coloca um homem para vir lutar comigo, um só, e quem vencer, venceu a guerra. Você sabe qual era o intuito? O intuito do gigante era, depois de acabar com aquele desafiante, tornar todo aquele povo de Israel escravo. Às vezes as situações vêm na nossa vida, irmãos, para tentar nos escravizar, para tentar nos acuar, para fazer você desistir e se tornar escravo. Mas neste momento, Davi chega, quando está todo mundo com medo, um jovem fraco, franzino, ele diz: eu vou lutar contra esse gigante aí. Eu vou lutar contra esse gigante. Mas como você vai lutar? Saul pergunta, desacreditando. Eu tenho homens fortes, homens de guerra, homens preparados. Como você vai? Ele diz: olha, teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, vinha um leão e tentava tomar uma das ovelhas, e eu feri o leão e o matei. Depois veio o urso, e eu feri o urso e o matei. Assim como o Senhor me entregou o leão, me entregou o urso, também entregará esse incircunciso. Davi grita: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Presta atenção que Davi não chamou a luta para ele. Ele chamou a luta, ele chamou a guerra para Deus. E Deus perde guerra? Não perde, irmãos. A guerra não é minha, não é sua. Você é servo de Deus, você é ovelha do Senhor, então a guerra é do Senhor, porque a palavra diz que Ele é o nosso bom pastor. Mas mais que isso, este é o segredo da confiança de Davi, a experiência que ele tinha com Deus. É lógico que antes de matar o leão, antes de matar o urso, você pode ter certeza absoluta que ele já tinha afugentado muitos lobos, não poucos. Mas perto de um leão e de um urso-lobo é pouca coisa. Mas ele aprendeu a afugentar primeiro os lobos, depois o leão, depois o urso, e depois o gigante caiu por terra. E agora ele falou: esse exército que está me cercando também vai cair por terra em nome de Jesus. Quando ele fala: olha, nada me faltará, é como se ele dissesse: eu só desço deste lugar vitorioso. Qual é a experiência que você teve com Deus? Qual leão você já derrubou? Quantos leões, quantos ursos, quantos gigantes você já teve que derrubar com a força do nosso Senhor para chegar até aqui? Então não é uma doença chamada Covid-19 ou coronavírus que vai te colocar no chão. Não é uma doença que vai te derrotar, porque a força que está em você não vem de mim, não vem dos governos, não vem de nenhuma saúde, não vem da economia. A força que está em mim, está em você, vem de Deus. Você está entendendo? Experiência com Deus. Eu tenho a minha experiência com Deus, você tem a sua experiência com Deus. Quantas vezes você já viu desamparado e o Senhor não entrou com providência? Quantas vezes você já se viu sem para onde correr? Perigos de morte, quantas vezes?
O pastor falou na última pregação, e eu falo de novo, o pastor falou, já caiu de moto quantas vezes? Quantas vezes que o Senhor livrou? Da doença que o nosso pastor aqui foi liberto, meu Deus, quantas pessoas padecem? Você já passou por tanta coisa. Acalma o teu coração, coloca essa luta nas mãos do Senhor. Mas irmãos, Davi, ele fez um paralelo. Davi, ele fez uma comparação. Presta atenção, ele colocou-se como ovelha. Quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, ele está falando, se o Senhor é pastor, eu sou ovelha. E depois ele disse, por isso nada que vai me faltar. Eu gostaria de falar para você, nessa palavra, 3 coisas. Primeira coisa, o que Davi quis dizer quando se coloca como ovelha. Segunda coisa, o que ele quis dizer quando coloca Deus como pastor. E terceira coisa, o que ele não quis dizer quando ele disse, nada me faltará. Para isso eu fui buscar algumas características de ovelha. Eu não sou pastor de ovelhas, então eu não entendo de ovelha, mas eu fui buscar algumas características de ovelha. Irmãos, eu tenho que confessar para vocês, enquanto eu meditava nessa palavra hoje, à tarde, ontem, as lágrimas caíam no papel. Porque essa comparação que Davi faz é muito mais do que você imagina. Presta atenção. Primeiro, por que ele se coloca como ovelha? Porque uma ovelha, ela é obediente. Há raras exceções de algumas ovelhas que são rebeldes, sim, mas a ovelha, ela é obediente, ela é dócil. Davi está falando, eu sou sua ovelha, Deus, eu sou sua ovelha, Pai, eu te obedeço. Uma ovelha, ela confia no seu pastor. O pastor vai guiando o caminho e ela vai seguindo. Ela não sabe onde ela vai parar, ela não sabe onde ela vai pastar, mas ela sabe que para onde o seu pastor levar vai ser um lugar bom. Uma ovelha, ela escuta a voz do seu pastor. É lógico que aqui na terra nós temos o nosso pastor e nós temos que obedecer, mas Davi está falando aqui que o pastor é Deus. Ele escuta a voz de Deus, ela reconhece e escuta a voz do seu pastor. Você consegue reconhecer a voz de Deus quando Deus está falando com você? E quando você reconhece, você obedece à voz de Deus? Outra coisa interessante de uma ovelha, irmãos, é que as ovelhas, cada grupo tinha a sua manjedoura. Presta atenção nisso aqui, que é impressionante. No aprisco ficavam várias ovelhas, mas cada uma tinha a sua manjedoura, cada grupo tinha a manjedoura. Então quando elas iam comer, se tivesse alimento, se tivesse capim na manjedoura dela, ela se alimentava. Ela não se alimentava na manjedoura de nenhum outro grupo, porque ela sabia que não pertencia a ela. Ela buscava o alimento em determinada manjedoura, porque ela sabia que aquele alimento foi o que o seu pastor colocou. E se a manjedoura do outro tivesse um capim mais verde e o dela tivesse um pouco mais seco, era daquela ali que ela ia se alimentar, meu irmão. E se acabasse a dela, não tem capim hoje, amanhã o meu pastor vai me dar, eu vou aguardar. Você está entendendo? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Tem gente que olha para o lado e vê, de repente, uma outra manjedoura, uma outra igreja pregando prosperidade. Eu quero ver pregar prosperidade no momento desse. Cadê aquelas pregações de prosperidade que falaram para um monte de gente, no mês que vem Deus vai te dar vitória, vai te dar o teu carro novo? Cadê? Cadê aquelas pregações que as pessoas colocam na internet o tempo todo, no YouTube? É um celeiro de teologia da prosperidade. Mês que vem você vai comprar sua casa. Cadê? Conhecimento, teologia errada de Deus traz expectativa errada de Deus. E Deus não tem compromisso com a palavra de ninguém, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Então às vezes a ovelha está na sua manjedoura ali, recebendo o alimento que o pastor deu, mas ele olha para o lado e vê que o alimento está mais verdinho e tenta mudar. As ovelhas obedientes não fazem isso. Mesmo quando não tem alimento, mesmo quando ele está sem resposta, ele aguarda. Ele tem paciência até o fim.
Mas a ovelha, mais que isso, irmãos, ela é um animal muito frágil. Ela é um animal que não consegue encontrar o caminho de casa sozinha. Vocês sabiam disso? Um cavalo, acho que você já deve ter ouvido falar de muita gente que saía para a noite. O pessoal mais antigo, hoje em dia não, todo mundo para nos bares de carro. Mas antigamente o pessoal ia para os bares de cavalo, né? Para onde eu moro tem muita gente que mexe com cavalo até hoje, né? E as pessoas iam para bares de cavalo. E de repente o cara caía bêbado no meio do caminho e o cavalo ia para casa sozinho. E entrava lá e ficava esperando. Vocês sabem disso. Um cachorro, ele fica na rua o dia inteiro. Depois ele volta para casa. Gato, durante a madrugada, vaga o bairro inteirinho, depois volta para casa. Agora uma ovelha, se ela sair do rebanho, ela não volta sozinha. Se o pastor não ir buscar, ela fica lá perdida para sempre. Se o pastor não chamar, se ela não ouvir a voz do pastor, ela não sabe qual é o caminho de casa. Ovelha é dependente, não só do pastor, mas também do rebanho que a rodeia. Às vezes as pessoas pensam que não precisam de ninguém. Pessoas precisam de Deus, pode ter certeza, mas pessoas também precisam de pessoas. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, ali para o versículo 15 mais ou menos, ele vai falar bem assim: chama Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ele vai falar: todos me deixaram, somente Lucas está aqui comigo. Está se sentindo sozinho, quer companhia de pessoas. E é para isso que as igrejas têm líder de mulheres, líderes de homens, líderes de jovens, líderes de diaconato. Por quê? Porque as pessoas precisam de Deus, mas Deus usa pessoas para falar com pessoas. Se você é a ovelha que não sai do caminho do Senhor, dá uma ajuda para trazer aquelas pessoas que estão longe. Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo aqui agora. Eu tenho certeza que tem gente que está vendo pela internet agora, ou vai ver depois, que está longe do caminho do Senhor, porque não tem ouvido mais a voz do pastor, não tem mais ouvido a voz de Deus. Mas essa noite Deus fala para você: volte para o rebanho, volte para o caminho, porque eu ainda te amo. E é por isso que Davi se coloca como ovelha. Porque ele coloca Deus como pastor? Porque o pastor, ele tem algumas peculiaridades. Outra coisa que talvez você não sabia, e eu até ontem não sabia: o pastor, ele, quando a ovelha é desobediente, escuta, o pastor vai gostar dessa, o pastor Edson vai gostar dessa. Quando a ovelha é desobediente, você sabe o que o pastor faz? Ele vai lá e quebra uma das patas da ovelha. Sabia disso, né? Por quê? Que é para ela entender que a desobediência causa alguns malefícios. E que se ela sair, e quando essa ovelha sair da linha de novo, ela não vai tão longe, porque está com a pata quebrada. Só que tinha ovelha, pastor, que ainda assim saía da linha. Tinha ovelha que ainda assim era desobediente. Você sabe, irmã Valdir, o que o pastor fazia? Quebrava a outra pata. De verdade. Mas o motivo é lindo. O motivo dele quebrar as duas patinhas da ovelha é porque toda vez que eles saíssem para pastar, o pastor teria que a carregá-la no colo. Não entendeu, né? Se Deus tem quebrado as suas duas patas, você pode ter certeza que Ele está te carregando no colo. E enquanto Ele carregava no colo, Ele ia falando, Ele ia cantando para aquela ovelha, para que ela pudesse reconhecer a voz do seu pastor quando as suas patas sararem. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É Deus falando comigo, é Deus falando com você, que de repente Ele já quebrou uma pata, então é bom você escutar, que senão Ele quebra outra. Mas o pastor, ele fazia uma outra coisa que era linda. O pastor, quando ele estava com as suas ovelhas, ele dava vida pela ovelha, se preciso for. Você sabe onde é que Cristo fala isso? Está lá em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu não sou nenhum mercenário, porque o mercenário, quando ele vê o lobo vindo, Jesus falando, ele foge e deixa as ovelhas sozinhas, e o lobo vem e arrasa e desalinha e deixa tudo bagunçado.
espalha o rebanho, mata a ovelha. Mas eu não sou mercenário, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Cristo deu a vida por você. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Você pode ver que Davi, se Davi fosse um mercenário, pastor, se não fosse as ovelhas do pai dele, por exemplo, talvez ele ia embora. Mas ele era o dono daquela ovelha. Deus é seu dono, Jesus é seu dono. Mas o pastor, ele carregava na mão um cajado e uma vara. É por isso que lá está escrito no Salmos 23, versículo 4, lá no finalzinho: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, ele carregava uma vara e um cajado. A vara servia tanto para afugentar os lobos, para proteger as ovelhas, quanto para dar umas pancadinhas na cabeça da ovelha quando ela estava desobediente. Então, antes de quebrar a pata, tinha umas pancadinhas aqui na cabeça. Não se surpreendam se o pastor Edson, quando voltar ao culto, tiver com um pedaço de pau aqui, ó, e toma na cabeça de cada um. Mas era uma pancadinha na cabeça da ovelha. Volta para ali, aquilo ali devia doer, irmãos. Devia doer, eu acho que doía. Bate um pedaço de pau na sua cabeça para ver se dói. Mas elas voltavam para a linha. Você está entendendo que é a palavra de Deus? A palavra de Deus às vezes vem doído, vem batendo na sua cabeça de tal forma, mas é para você voltar para a linha. É a palavra de Deus, é a vara, a mesma que protege, é aquela que corrige. Mas ali tinha um cajado também, que eu vejo o cajado talvez como a pregação da palavra. Você sabe por quê? Porque o cajado, ele era um pedaço de pau um pouco mais longo, e em uma das extremidades tinha um gancho. Para que servia esse gancho? Porque às vezes, quando o pastor levava as ovelhas para pastar, às vezes tinha um buraco, uma lama, e a ovelha caía e não conseguia sair sozinha. Com aquele gancho da ponta do cajado, o pastor colocava e puxava para perto de si de novo aquele que tinha saído, se perdido do rebanho e caído num buraco, numa lama. E a ovelha ficava tranquila, porque sabia que o pastor estava lá. Assim como Davi, presta atenção que eu falei no começo, Davi, no meio daquela turbulência, ele ergueu os olhos para cima, viu, olhou para o Senhor e ficou tranquilo. Ele falou: a minha alma está refrigerada. Ele refrigera a minha alma. A ovelha, mesmo sabendo que tinha urso, mesmo sabendo que tinha leão, mesmo sabendo que tinha lobo, mesmo sabendo que tinha lama, mesmo sabendo que tinha buraco, ela estava ali pastando de cabeça baixa. Mas quando ela olhava para cima, ela via o pastor e ficava calma. A sua alma descansava no seu pastor, a sua alma descansava no Senhor. E mesmo que ela caísse, o cajado puxava de volta. Eu tenho certeza que você que está aqui essa noite, talvez já caiu alguma vez em algum buraco. Ele te tirou de lá ou não te tirou? Você já esteve atolado na lama, ele já te tirou de lá ou já não te tirou? Por que ele não vai te tirar dessa vez também? Mas agora, irmãos, eu quero falar para vocês o que Davi não disse. Ele disse: nada me faltará. Mas eu quero falar para você o que ele não disse. Porque muitas pessoas usam esse trecho aqui, esse versículo, para falar que como nada me faltará, então tenho direito de tudo. Então o Senhor vai me dar tudo. Mas Davi não disse isso. Ele disse: nada me faltará. Não significa, ele não disse que tudo eu terei. Ele disse que nada me faltará. Significa que o que o Senhor proporcionar para ele é o suficiente. Ele fica contente com o que o Senhor propõe, o que o Senhor dispõe para ele naquele momento. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou: eu já tive com fome, eu já tive à vontade, eu já tive com frio, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo. Presta atenção, Davi não está falando que vai ter tudo, mas ele está falando tudo que o Senhor der para ele é o suficiente. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Você deve conhecer muitas pessoas que parece que
nada é suficiente para elas. Você conhece pessoas assim? Que está com uma bicicleta, quer uma moto, está com a moto, quer um carro, está com um carro, quer um com ar-condicionado, está com ar-condicionado, quer com direção, está com direção, quer outro, está com um carro maiorzinho, quer não sei o quê, está morando em tal lugar, não, quero mudar, nada está o suficiente. E nesse momento que nós passamos por essa pandemia, é a hora de você mostrar para Deus que esse nada faltará faz sentido para você. Porque enquanto você vê pessoas reclamando, mais uma vez vou ter que comer carne, mais uma vez vou ter que comer frango, tem gente levantando a mão para o céu e dando glória a Deus porque está dividindo um ovo em 2, 3 ou 4. Pouco com o Senhor é muito, e muito sem o Senhor não é nada. Enquanto tem gente reclamando que não tem dinheiro para fazer chapinha, para fazer o cabelo ou para fazer as unhas, tem gente dando glória a Deus que acabou de sair de um acidente e perdeu as mãos, talvez perdeu os pés, mas está vivo. Tem gente dando glória a Deus que acabou de sair de um câncer, estou careca. Mas do que importa? A palavra não diz que o Senhor vai te dar tudo o que você quiser, de maneira nenhuma, mas Ele vai te dar o que é o suficiente. A palavra aqui também não diz que você não vai passar por aflição, e se nada me faltará, então eu vou ter uma vida tranquila, sossegada. Presta atenção no contexto. Davi escreveu isso daqui quando ele estava acuado. A situação era adversa. A única salvação dele era o Senhor. O exército era menor, estava frio de noite. Ele estava fugindo. Os seus soldados provavelmente estavam com medo, porque o nosso líder mandou fugir. Vamos fugir para a montanha? Então ele não está falando que não vai passar por aflição. Às vezes as pessoas pregam por aí que o crente não pode passar por aflição. Quem disse isso para você? Esse nada me faltará significa que mesmo dentro de qualquer tipo de aflição, mesmo no meio de uma doença, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de uma crise financeira, mesmo no meio de uma guerra, não faltará a presença do Senhor contigo. Você consegue entender isso daqui? O apóstolo Paulo escreveu ali em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu vivo para Cristo. Se eu morro, melhor ainda, porque eu vou morar com Ele. Entenda uma coisa, irmãos, nada pode te separar do amor de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, ali perto do versículo 35, nem a morte vai te separar do amor de Deus. Para você que é a ovelha do Senhor, a morte vai te aproximar do amor de Deus, porque você vai poder abraçá-lo pessoalmente. Mas mais que isso, me parece que Davi, ele, nessas 9 palavras que tem esse versículo que nós lemos, ele dá uma aula para a gente de gestão empresarial. Ele dá uma aula de administração. Porque nós temos que aprender a administrar a nossa vida. E como é que você administra a sua vida? Davi mostra isso daqui para a gente. Porque o que você vive hoje é o que você plantou no passado, certo? E o que você vai viver no futuro é o que você está plantando hoje. Uma empresa funciona dessa forma. Mas as primícias de uma gestão empresarial, as 3 primícias é o seguinte: você provavelmente vai ver isso daí nessas empresas aí, uma placa colada na parede, na internet. Quando você abrir a página de uma empresa, vai estar escrito assim, a missão da empresa, a visão da empresa e os valores. Missão, visão e valores. Vocês já devem ter visto isso. E qual que é a missão? A missão de uma empresa é o motivo dela existir, é o motivo dela estar ali. Qual que é o motivo de você estar aqui na terra? O Senhor te colocou por um motivo. Davi sabia disso. Davi sabia que o motivo dele estar era trazer o povo de Deus para perto de Deus. Era a missão de Davi. Mesmo em meio a qualquer tipo de tribulação, mesmo no meio de qualquer tipo de angústia.
Ele sabia que o seu testemunho serviria para trazer o povo de Deus para perto de Deus. E nesse momento a sua missão como crente, a sua missão como cristão é essa: dar o testemunho. A sua missão é trazer as pessoas que estão desviadas para perto de Deus, através do seu testemunho de vida, através de como você lidar no meio dessas dificuldades que nós estamos vivendo. Mas as empresas têm a visão. Uma primícia é a visão. E a visão é aonde você quer chegar. Eu tenho uma missão, fazer tal coisa. Para quê? Para chegar em algum lugar. Quero ser a melhor do Brasil, quero ser a melhor da América, quero ser a melhor do mundo, quero alcançar tantos mil clientes. Agora, a tua visão é chegar aonde? Você quer chegar aonde? Eu sei a minha visão onde é que é. A minha visão é poder receber a coroa prometida que está reservado a todos aqueles que amam a Deus. Essa é a minha visão, é aí onde eu quero chegar. Valores. Quais são os valores? Uma empresa, quando se fala de valores, ela diz o seguinte, quer dizer o seguinte: a sua credibilidade no mercado, como as pessoas te veem no mercado. Esses são os seus valores. E o valor do cristão tem que ser a fidelidade, tem que ser a confiança, tem que ser a fé em Deus. Davi tinha tudo isso. Davi tinha uma missão, Davi tinha uma visão, e Davi tinha os valores. E assim que administra a nossa vida, com essas primícias da gestão empresarial. Mas para findar, eu gostaria já de chamar o pastor Edson para subir, porque eu vou findar no seguinte: quando você não coloca esse ensinamento de Davi em primeiro lugar, coloca o seu querer, o seu poder, o que eu faço, o que eu quero, o que eu posso em primeiro lugar, a palavra de Deus mostra um resultado aqui, ó. Vai estar lá em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha o que está escrito: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos dinheiro. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devereis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. A palavra está nos falando que é o seguinte: confiar em mim mesmo, confiar no homem, confiar no poder executivo, legislativo, judiciário, confiar seja lá no que for, se não for em Deus, é coisa maligna. Davi sabia disso. Por isso que ele disse, meus irmãos: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu gostaria de agradecer o pastor Edson pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Daniel. Palavra abençoada, né?